Desde os primórdios do cristianismo, a figura de Jesus Cristo tem sido central na fé cristã, enquanto para os judeus, ele não é aceito como o Messias prometido. Mas por que isso acontece? Essa questão está profundamente enraizada em interpretações das Escrituras, diferenças culturais, históricas e religiosas. Vamos explorar as razões teológicas e históricas por trás dessa discordância. 1. A promessa do Messias no judaísmo. O conceito de Messias, em hebraico Mashiach, no judaísmo, é muito diferente do que os cristãos acreditam ser Jesus. O Messias prometido, segundo a tradição judaica, é um líder humano, descendente do rei Davi, que trará paz mundial, reunirá os exilados de Israel, reconstruirá o templo em Jerusalém e governará com justiça. Para os judeus, as profecias messiânicas ainda não foram cumpridas. Por exemplo, Isaías 2:4 descreve o Messias trazendo paz mundial. Ele julgará entre as nações e resolverá disputas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Os judeus argumentam que, como o mundo ainda enfrenta guerras e injustiças, o verdadeiro Messias ainda não chegou. Jesus, portanto, não seria o cumprimento dessas expectativas messiânicas. 2. A interpretação das profecias bíblicas. Os cristãos veem muitas profecias do Antigo Testamento, como Isaías 53 ou o Salmo 22, como predições da vida, morte e ressurreição de Jesus. Contudo, os judeus interpretam essas passagens de forma diferente. Por exemplo, Isaías 53, que fala do servo sofredor, é frequentemente citado como uma previsão da crucificação de Jesus. No entanto, os judeus tradicionalmente entendem que esse servo representa o povo de Israel como um todo, que sofreu ao longo da história, mas será redimido por Deus. Além disso, as passagens que os cristãos associam a Jesus são vistas pelos judeus como fora de contexto ou não, se aplicando a um Messias divino. 3. A divindade de Jesus. Outro ponto crucial é a ideia de Jesus como Deus encarnado. No judaísmo, Deus é absolutamente único e indivisível, conforme o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Para os judeus, a ideia de que um ser humano possa ser Deus ou filho de Deus contradiz os princípios fundamentais de sua fé. Essa diferença é uma das maiores barreiras teológicas entre as duas religiões. O papel da lei mosaica. O cristianismo ensina que Jesus veio para cumprir a lei de Moisés e estabelecer uma nova aliança baseada na graça, não nas obras da lei. Já o judaísmo acredita que a lei de Moisés é eterna e imutável. Por isso, enquanto os cristãos veem em Jesus a libertação das exigências da lei, os judeus consideram a observância da Torá essencial para a relação com Deus. A mensagem de Jesus, de que a salvação vem pela fé e não pelas obras, é vista como uma ruptura com a tradição. 5. Diferenças históricas e culturais. A rejeição judaica a Jesus também é influenciada pelo contexto histórico. Quando Jesus viveu, havia muitos outros que também se apresentavam como Messias. Os líderes religiosos da época estavam atentos a esses movimentos, temendo revoltas que poderiam atrair represálias dos romanos. Além disso, o cristianismo rapidamente se tornou uma religião predominantemente gentílica, separando-se do judaísmo. O distanciamento cultural e a perseguição aos judeus ao longo dos séculos em nome do cristianismo aprofundaram o abismo entre as duas fés. 6. O sofrimento. Messias versus Messias triunfante. Uma das maiores divergências está na compreensão do papel do Messias. Os cristãos acreditam que Jesus cumpriu as profecias ao sofrer e morrer para redimir os pecados da humanidade. Por outro lado, os judeus esperam um Messias triunfante, que trará a redenção física e política.
Eles não reconhecem a ideia de que o Messias viria duas vezes, uma para sofrer e outra para reinar, como ensina a teologia cristã. As expectativas judaicas para o fim dos tempos. Os judeus acreditam que, quando o Messias vier, todos os judeus retornarão a Israel. O templo será reconstruído. Haverá paz mundial. Toda a humanidade reconhecerá o Deus de Israel como o único Deus. Como esses eventos não ocorreram na época de Jesus, os judeus concluem que ele não era o Messias. A diferença entre cristãos e judeus sobre Jesus Cristo como Salvador é complexa e vai além de simples desacordos. É uma questão de interpretação, história e teologia profundamente arraigadas em ambas as tradições. Apesar dessas divergências, é importante lembrar que tanto o cristianismo quanto o judaísmo compartilham raízes comuns e muitos valores, como a busca pela justiça, o amor ao próximo e a fé em um Deus único. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios e as histórias fascinantes da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos aprender mais sobre as riquezas espirituais que nos unem e nos inspiram.